que era o fungo que acabava com a plantação de cacau. Você tinha ela no Amazonas, aí você tinha ela em Itabuna, em Ilhéus e Porto Seguro. E nada no meio. Aí você fala, caramba, alguma coisa tá errada. Quando você olhava os focos, fala, como é que ele pulou do Amazonas e chegou em Itabuna? Não é que ele chegou na Bahia, ele chegou em Itabuna. Aí ele chegou em Ilhéus. Como que isso aconteceu? E o pessoal das plantações de cacau começou a achar estranho que começou a encontrar árvores com uma corda amarrada na árvore. E eles até a princípio acharam que era coisa de criança, mas moleque que fazia isso e tal. Mas aí viram que tinha eles acharam estranho porque a corda tinha um nó ali bem feito. Então isso era coisa de criança. Tanto que existe um documentário sobre isso chamado O Nó. Tá? Porque foi a partir do nó que os caras desconfiaram. E aí você tinha um nó com um galho infectado da vassoura de bruxa amarrado em plantas, tanto em Itabuna, como Ilhéus, como Porto Seguro. Aí os caras começaram a investigar e tal, não sei o quê. Incluso que tem um órgão do governo, que foi um órgão que foi feito pra cuidar disso aí e tal, não sei o quê. Cara, e esse órgão, foi um negócio meio... Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Se a gente conhecer a história, a gente realmente não repete os erros do passado. Cara, foi quase como a pandemia. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a maioria das coisas que pediram pra gente fazer não servia pra nada. Tudo que esse órgão obrigou... Ela não pediu, igual a gente foi obrigado a fazer um monte de coisa. Exato. Tudo que esse órgão obrigou aos plantadores de cacau fazer, dava errado, piorava a plantação. Por exemplo, eles pediram pros caras, tem que cortar a copa das árvores e tal, não sei o quê. Quando o cara ia lá e cortava a copa das árvores, ele espalhava ao vento a doença. Você entendeu? E se você não fizesse o que esse órgão governamental, era multado. Você não recebia o financiamento pro plantio. Você era obrigado a fazer. E tudo que eles faziam pioravam. Aí depois descobriram que gente do próprio órgão pegaram o cara, prenderam, o cara tá solto aí, parece que prenderam na época, mas o cara tá solto, acho que preso mesmo, o cara, definitivamente, o cara nunca foi. E o cara que disse, não, fui eu que bolei esse, hoje ele diz que eles não queriam perder o emprego, porque o órgão ia fechar e eles não queriam perder, mas tem esse cara afirmando, pessoas do PT, ligadas ao PT, que eles trouxeram... Isso tem um cara falando, tá? Isso é o que eu tô falando. Lê lá assiste o documentário, procura o nó e procura as informações desse caso. Que foi o pessoal do PT, como ali tava muito rico o lugar e tal, o PT não tinha penetração na década de 80, ali na região da Bahia. Então o pessoal do PT, ele contaminou com essa vassoura. Meu, você contaminou, já era, tá? Acabou. Você contaminou, já era. Cara, isso é um crime ambiental... tão grande, isso é comparável a você levar uma doença para outro país propositalmente, transmitir uma doença para matar pessoas. Sim. Isso é um crime lesa pátria, tá? Isso é um crime isso é um crime tão absurdo, isso é um terrorismo biológico, o que esses caras fizeram. Eles levaram propositalmente, eles foram lá no Amazonas buscar essa doença, levaram para Bahia, disseminaram nas plantações para destruir a economia, para as pessoas pobres como esperança votarem no PT. Não, mas aí, Leonardo, isso aí já é chapéu de alumínio seu. Quantas prefeituras, a Bahia deve ter por volta de 500 municípios e tal, né? Muitas prefeituras. Quantas prefeituras o PT tinha até o final da década de 80? Vocês sabem? Não imagino. No Salvador? No Salvador não, na Bahia? 0! Eles não tinham penetração nenhuma na Bahia. 0! Hoje eles têm por volta de 50, mais o governador, que é do PT. Então eles empobreceram o povo a ponto, porque acabou, olha o que esses caras fizeram, tá? Acabaram com... Hoje a gente tá lá embaixo na exportação de cacau, eles acabaram com o cacau na região, a ponto de pessoas se suicidarem, porque perderam tudo, pessoas cometeram suicídio, tá? Como eles tinham veículos, caminhões e tal para transporte de cacau, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a cortar árvores para vender. Então eles causaram um colapso ambiental também, absurdo que aconteceu na região. Começou a ter prostituição infantil, crianças começaram a se prostituir, tudo por causa desse partido que o pessoal da Bahia gosta e vota neles. Eles empobreceram vocês para vocês votarem nele. E vocês continuam votando. Porque vocês não conhecem a história, você tem que conhecer a história pelo menos do teu estado. Então você... eu não tô falando... Eu adoro a Bahia, fui pra Bahia um monte de vezes. Minha mãe é baiana.
Fui de carro, visitando tudo quanto é cidade. Difícil uma cidade da Bahia que eu não passei. Adoro a Bahia, tá? É por isso eu fiquei indignado, mano. Só que vocês têm que estudar a história do teu estado, pelo menos, pra saber que você não pode votar no PT. O mínimo é isso que você tem que fazer. É o mínimo. Agora, por que que ninguém fala disso? É a pergunta que eu ia te fazer. Por que que a Globo não faz uma matéria sobre isso? Não acredita em mim. Por que a Globo não faz uma matéria? Pelo contrário, eles fizeram uma novela, meio que passando pano. Ó, já tinha. Quem assiste a novela acha que sempre existiu Vassoura de Bruxa e que não existia pequenos e médios produtores. É isso que o cara acha. Então, pra eles, era uma coisa... Não, acabamos com os grandes produtores que oprimiam as pessoas. Não, meu. Os caras causaram impacto. Itabuna entrou para as cidades mais violentas do Brasil. O lugar que era o Eldorado entrou para as cidades mais violentas do Brasil.